Episódio de hoje: Tel Dan, a capital da tribo de Dan. Viagem na Bíblia, com Clério Croc. Estamos aqui em Tel Dan, no extremo norte de Israel, na divisa com o Líbano e pertinho da fronteira com a Síria também. Existe uma expressão bíblica que fala de Dan a Beersheba, ou de Beersheba a Dan. Assim como no Brasil nós dizemos do Iapoque ao Chuí, ou seja, do extremo norte ao ponto mais sul do país. Nesse momento nós estamos no ponto mais norte de Israel, no extremo norte, que é a região da tribo de Dan. Essa região foi conquistada pela tribo de Dan, as cidades cananitas de Laís. Vamos conhecer a cidade antiga de Laís. Atualmente é um parque reserva, uma reserva natural com muitas árvores, muitas águas. E aqui também é uma das nascentes do rio Dan. O Dan é um dos 3 afluentes do Rio Jordão. O Jordão é formado principalmente pelos afluentes Hatzbani, Dan e Banias. Nós estamos agora conhecendo então as nascentes do rio Dan. E aqui se formam então as águas do Rio Jordão. Estamos bem próximos à fronteira com o Líbano, está aqui a menos de 10 quilômetros, temos o Líbano à minha direita. À minha esquerda nós temos aproximadamente 65 quilômetros a cidade de Damasco, na Síria. Nós temos o Monte Hermon bem próximo aqui. E ao sul nós temos a cidade de Tiberíades, aproximadamente 50 quilômetros aqui. Então estamos num ponto muito importante, muita natureza. Eu gostaria de mostrar para vocês essa região pouco visitada por turistas brasileiros, mas uma região bíblica muito importante e estratégica para Israel. Então bem-vindos a Tel Dan, vamos conhecer agora a cidade antiga de Laís. Estamos agora aqui na cidade antiga de Laís. Essa cidade cananeia, datada do ano 1800 a.C., foi conquistada pela tribo de Dan aproximadamente no ano 1150 a.C., no período dos Juízes. Está registrado no livro dos Juízes, capítulo 18, versículo 29, que a tribo de Dan conquistou a cidade antiga de Laís e a partir de então esse nome Laís, que era nomeada pelos cananeus, passa a ser chamada de cidade de Dan. Consequentemente, toda a tribo se instala nessa região. Eles haviam recebido uma herança na região de Efraim, porém não conquistaram. Então subiram para essa região e conquistaram a região dos cananeus nessa cidade de Laís. E agora, para nós entender mais como funcionava a cidade de Laís, como que era o dia a dia, as principais informações sobre a cidade bíblica arqueológica, nós estamos aqui com a nossa guia de Israel, a Raquel, e ela vai passar para nós essas informações sobre a cidade antiga de Laís. Shalom, professor Clério. Shalom a todo o pessoal que assiste o canal Viagem na Bíblia. Nós estamos aqui então, como o professor Clério já falou, num lugar muito importante, né? Na porta da cidade, da antiga cidade de Dan, que antes era chamada de Lachem, essa cidade, e também chamada de Laís em algumas traduções bíblicas, né? Essa cidade já existia, então antes da conquista da tribo de Dan, era uma cidade cananeia. E o que acontece? A tribo de Dan, eles mantiveram a estrutura da cidade. Você vê a parte de cima é a parte chamada do período israelita e a parte de baixo é do período cananeu. Então eles mantiveram a estrutura da cidade, eles não modificaram muito, né? Eles só aumentaram e mantiveram inclusive alguns altares que a gente vai fazer um outro vídeo mostrando, né? Então aqui era a entrada da cidade, um lugar muito importante. A Bíblia fala em vários lugares do Antigo Testamento que os juízes ficavam nas portas da cidade, principalmente nesse período, né, onde tudo era resolvido
por homens anciões da cidade. Nós temos até a história de Ruth e Boaz. Quando Boaz quer casar com Ruth, ele vai e consulta um ancião que está na porta da cidade e aí ele consulta mais 10, que era comumente 10 anciões, 10 juízes que ficavam para decidir, ouvir os problemas das pessoas e entrar num consenso a respeito dos problemas da comunidade. Mas ali também nós temos um lugar que ficou dessa época, um quadrado, que você vê aqui um quadrado, com 4 bases de pilares, onde existia ali uma cobertura para o rei se assentar e ouvir as pessoas nesse local aqui então. Arqueologicamente muito importante, aqui também foi encontrada uma estela onde estava escrito sobre a comprovação da existência do rei Davi, que a arqueologia tinha, alguns diziam até que o rei Davi era lenda, alguma coisa assim até aqui. Nesse local foi encontrada então uma pedra, uma escrita de um rei comemorando uma vitória sobre a casa de Davi, né, sobre uma vitória sobre Israel, mas falando sobre a casa de Davi. Foi uma grande comprovação arqueológica desse local. Nós temos também um fato interessante que Jacó, quando ele fala sobre os 12 filhos, sobre as tribos, ele fala a respeito de que Dan seria como uma cobra. Veja, você estava falando sobre a conquista desse local pela tribo de Dan. Eles viram que esse local não tinha caído a sorte no sorteio deles, não era um local que tinha sido sorteado para eles. O local deles era lá, inclusive incluía a cidade de Jope, que nós temos um vídeo na cidade, vários vídeos na cidade de Jope muito interessantes. Pegava lá a costa do Mediterrâneo, fazia divisa com Benjamim, Judá e um pouquinho fazia uma divisa com os filisteus, com o território dos filisteus. E lá existiam também amorreus. E a tribo de Dan, eles não quiseram ter trabalho de ficar brigando com aqueles povos, né? Que Deus disse que era para eliminar os povos, conquistar. E eles não quiseram, então uma parte, não toda, uma parte da tribo de Dan veio para cá e eles viram esse local e viram que o povo daqui era muito pacífico e não estava preparado para enfrentar uma guerra. Então, por isso, eles espreitaram como uma serpente e tomaram a cidade de Dan realmente, como Jacó tinha falado, como uma serpente. Eles atacaram, mataram todo mundo, foi uma carnificina e o povo daqui não estava preparado para um ataque, né? Então, eles como serpente espreitaram. Por que eles quiseram esse local aqui? Primeiro, porque o povo era pacífico. Segundo lugar, porque você viu a vegetação aqui, é uma coisa fantástica, fontes de água, vegetação, tudo que é preciso para se estabelecer como uma civilização. Lembrando que Sansão era da tribo de Dan, mas ficou lá naquele território perto dos filisteus. Nós estamos aqui então, professor Clério, em frente a um achado da arqueologia de um altar da época anterior à conquista da tribo de Dan nessa cidade, né? Esse altar é um altar cananeu, pagão, né? A outras divindades. E nós sabemos que algumas tribos nessa época tinham perdido um pouco a referência da adoração ao Deus de Israel. Diz a Bíblia, inclusive, que alguns nem conheciam mais o Deus de Israel, que cada um fazia o que queria, né? Mesmo na época dos juízes existia já muita imoralidade, já existia esse problema de mistura de adoração, de culto. E esse local depois se tornou também um dos locais onde foi inclusive feito um bezerro de ouro, né? Uma abominação trazida lá das divindades egípcias misturada com as divindades dessa região aqui. Então esse altar é um altar que foi escavado e descoberto, que esse altar então não é do período de Dan anterior, só que é o seguinte, ele não foi destruído pela tribo de Dan. Eles aceitaram, né, que existisse esse altar aqui e alguns até ofereceram sacrifício. Esse altar ele fica então de frente ao portão onde estávamos agora há pouco e a gente queria mostrar esse achado arqueológico, pouca gente sabe disso aqui, né? Então, como você quer algo mais aprofundado em toda essa viagem que você está fazendo de estudos, nós estamos mostrando algo muito interessante e muito antigo. Bom, pessoal, então nós continuando aqui em Tel Dan, nós ouvimos as explicações aqui pela nossa guia Raquel, que falou para nós sobre o altar pagão aqui em frente à cidade. Também falou para nós sobre os juízes que ficavam na porta da cidade e algumas vezes também aqui o trono do rei que ficava também na porta da cidade. Então isso é um local muito importante para nós, aprendemos muito. E uma das coisas também para complementar e nós fechar esse assunto aqui, que muitas das vezes era feito também julgamentos aqui na cidade. Os julgamentos aconteciam na entrada da cidade,
na porta da cidade. Os juízes ficavam aqui e também faziam julgamentos nesse local. Então, realmente é um local muito importante para nós entendermos a história bíblica dos tempos bíblicos. Quando nós estudamos no Brasil a história, nós estamos estudando uma história de 500 anos. Quando viemos para Israel, nós voltamos aqui a 2.000 anos antes de Cristo, 1.000 antes de Cristo, ou seja, voltamos mais de 3.000 anos de história. Então, realmente é muita informação, é uma riqueza histórica nós estarmos conhecendo aqui em Israel esses locais bíblicos tão importantes. Ok, nós continuamos aqui em Tel Dan. Vocês podem ver atrás de mim as ruínas, a continuação das ruínas da cidade de Dan. Nós estamos sobre uma colina onde estava construída a cidade de Dan. Ainda não foi escavado tudo, mas porém era uma cidade muito grande. Nós já saímos do primeiro ponto da entrada da cidade, dos portais da cidade, e já chegamos aqui. E nesse local eu gostaria de mostrar para vocês também os carvalhos. Vocês podem ver um pé de carvalho aqui do meu lado direito. Esse carvalho é mencionado muitas vezes na Bíblia, que Abraão descansou sobre a sombra de um carvalho. Fala de várias passagens sobre o carvalho, mas qual é a significância, qual é o simbolismo por trás da árvore do carvalho? A palavra carvalho em hebraico é alon e ela significa resistência. Quando nós vemos várias versões bíblicas que nos falam sobre líderes resistentes, líderes fortes. Um dos textos lindos que nós podemos citar em Isaías 61, verso 3, na parte B, no final dele, que fala que os justos serão chamados de carvalhos de justiça. Porque o carvalho é uma árvore resistente, uma árvore que resiste o frio, o calor, a seca, todos os climas. Nós estamos aqui no norte de Israel, nesse período do inverno. Nesse momento faz aproximadamente 5 graus aqui. Estamos próximos do Monte Hermon, que está nevando. Logo vamos mostrar para vocês o Monte Hermon. E aqui nós vemos então esse clima gostoso, frio, chuvoso que estamos nessa época do ano. Mas nas épocas de verão também faz pouca chuva, seca muito aqui a terra. Porém o carvalho é resistente, ele dura por muito tempo. E fala que o justo, ele precisa ser resistente. Nós somos provados pelo Senhor, nós passamos por provações para nos tornarmos mais fortes. As experiências nos tornam mais fortes. As provas, os testes da vida, as batalhas que passamos servem para nos tornar mais resistentes, mais fortes para enfrentar as batalhas da vida. O carvalho, então, é um símbolo da resistência. Que sejamos como o carvalho, que sejamos árvores de justiça. Uma outra versão em português diz árvore de justiça, mas a versão mais original seria carvalho de justiça. A lei, ou alon, que é a palavra original em hebraico, tzedek, símbolo de carvalhos de justiça, resistências, que nós possamos ser resistentes e chegarmos até o fim. A Bíblia diz que quem for fiel até o fim será salvo. Continuando então a história, aqui estamos em Tel Dan, conhecendo as ruínas da antiga cidade de Dan. Começou a chover, estamos aqui no mês de janeiro. É bom também vocês conhecerem um pouco do clima aqui em Israel. Está chovendo bastante aqui, mas nós vamos continuar as gravações para mostrar para vocês então a continuação da história de Israel aqui da cidade de Dan. Nós estamos num altar, num local de culto. Mas antes de explicarmos sobre o local, eu gostaria de explicar para vocês sobre a história de Israel a partir do período dos juízes. Todos vocês sabem que a terra foi conquistada na época de Josué, as tribos se estabeleceram e no período dos juízes é que foi conquistada então a região de Dan. Nós já mostramos para vocês as cenas anteriores nesse vídeo. E agora nós estamos num período posterior. Depois do período dos juízes, nós sabemos que entrou o período do reinado unificado de Israel. Foram 3 reis em Israel. O primeiro rei Saul, depois veio Davi, que de fato foi o rei mais importante. E Davi foi importante porque ele unificou as 12 tribos de Israel. E conquistou Jerusalém, a cidade dos jebuseus, que passou a ser a capital do reino unificado de Israel. Jerusalém, então, passa a ser a cidade mais importante conquistada por Davi, também a partir de então passa a ser chamada de a cidade de Davi. Davi tinha o desejo também de construir um templo para o Senhor.
Mas o Senhor disse para ele que ele não poderia construir o templo, mas os materiais e o terreno para a construção ele deixaria preparado, e o seu filho, que viria após ele, Salomão, Shilomó, ele construiria o templo. Davi então morre e o seu filho Shilomó, Salomão, sobe ao reino em Israel, continua o reinado. Salomão então continua o reino unificado de Israel, e uma das obras mais importantes de Salomão foi a construção do primeiro templo de Jerusalém. Construído então na época do rei Salomão, foi o templo construído na ilha de Araúna, no terreno comprado por seu pai Davi, e o culto passa a não mais ser no tabernáculo, que era móvel até então. Anteriormente estava em Shiló, depois a arca foi para os filisteus, foi trazida para Jerusalém, mas não existia um templo, existia um tabernáculo, e ali passa-se então a ter o templo em Jerusalém, centralizado na capital, no centro, que era Jerusalém. Mas após a morte de Salomão, o reino se divide em duas partes. O seu filho, que era muito fraco politicamente, o Roboão, ele fica com as duas tribos do sul e passa a se chamar essas duas tribos, Judá e Benjamim, e também a tribo de Levi, e se incorpora a essas duas tribos, fica se chamando o reino de Judá. Roboão é o primeiro dos reis, e as 10 tribos do norte, as 10 tribos restantes, passam a ser governadas por Jeroboão. E a capital ele coloca em Samaria, ao norte de Jerusalém, no centro das 10 tribos. Samaria passa a ser a capital das 10 tribos do norte, que se chama o reino de Israel. Então nós temos o reino dividido entre o reino de Judá no sul e o reino de Israel no norte. A partir de então segue-se uma sequência paralela de reis nas 10 tribos do norte até o ano 722 a.C., quando eles são levados cativos pelo Império Assírio, as 10 tribos do norte. E as duas tribos do sul, Judá, ainda continua até o exílio babilônico no ano 586 a.C. Mas voltando aonde estamos agora, no período de Jeroboão, então após a divisão do reino, Jeroboão ele coloca 2 altares, um no extremo norte do reino, em Dan, onde estamos agora, e um no extremo sul, próximo à fronteira com Judá, em Betel. Então a Bíblia diz que ele construiu 2 bezerros de ouro, um em Dan, aqui no norte, e um no sul, em Betel. Nós estamos agora aqui no local onde ele construiu esse altar pagão, e inclusive esse bezerro de ouro remonta ao culto da época egípcia. Nós já vimos aqui com a explicação da Raquel, que nos explicou aqui em Dan, que o povo daqui acabou misturando práticas de culto dos pagãos. Como nós vimos aquele altar em fronte da cidade de Dan, um altar da época cananita, dos cananeus, que continuou a ser utilizado, ou seja, não foi destruído, foi incorporado, ou seja, em vez do povo de Israel, em vez da tribo de Dan influenciar o mundo, eles é que acabaram sendo influenciados. Foi isso que aconteceu aqui. Mas Jeroboão, que era um líder político que tinha interesses políticos, ele coloca esse altar aqui mais tarde, nesse período, para que o povo não fosse ao templo em Jerusalém adorar, mas que ficasse adorando aqui. Ou seja, quem morava na área norte vinha adorar aqui. Quem morava próximo ao sul ia em Betel. Não era necessário ir a Jerusalém para adorar no templo de Jerusalém. E aqui estava então esse bezerro de ouro, aqui em Dan, construído por Jeroboão. Ok, pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês à minha esquerda. Vocês podem ver o altar quadrado aonde estava o bezerro de ouro, onde era o local de adoração central, os sacrifícios pagãos que aconteciam aqui. Temos a escada onde subia para esse altar, aqui onde está essa divisão, mostrando para vocês que aqui era o bezerro de ouro, era o local de culto. Aqui à minha direita, a entrada, ou seja, a porta de entrada para esse local de culto. Vocês podem perceber que ele era quadrado, quase quadrado, na forma parecida com um tabernáculo.
Importante que nós salientarmos que eles não eram politeístas. Há uma grande diferença entre politeístas e enoteístas. Na verdade, eles seguiam uma prática conhecida como enoteísmo, ou seja, adoravam o Deus único, Deus de Israel, mas aceitavam outros deuses pagãos. Isso acontecia aqui, por isso o formato é muito parecido com um tabernáculo, ou seja, muito parecido com o tabernáculo, com o templo em Jerusalém. Era uma forma para que o povo não precisasse ir a Jerusalém, mas adorasse aqui, usando práticas pagãs, mas falando do Deus de Israel. Então, essa prática do enoteísmo era utilizada por Jeroboão nessa época. Então, para encerrarmos aqui em Tel Dan, no altar, a mensagem que fica para nós sabemos pela história bíblica que as 10 tribos do norte tiveram aproximadamente uma sequência de 20 reis que governaram nessa região, mas esse reino caiu, foi levado pelos assírios, que conquistaram o povo do norte, as 10 tribos do norte. No ano 722 houve a queda do reino de Israel. Mais tarde houve também a queda do reino do sul, que foi 70 anos para a Babilônia, depois retornam e passam a se chamar judeus. Por isso que na Bíblia, em Esdras e Neemias, vai mencionar judeus e não mais israelitas, não mais hebreus, mas sim se passa a ser chamados judeus. Existiam também nos dias de Jesus os samaritanos, que existe, aliás, até hoje os samaritanos, um remanescente samaritano, que são um remanescente do povo que ficou aqui das 10 tribos do norte, com misturas de assírios e outros povos que foram enviados para cá com os assírios, e se tornou essa mistura, essa mescla, que passou-se a ser chamada de samaritanos nos dias de Jesus. Por isso os judeus do sul não se davam, não tinham amizade, existia uma rixa entre eles muito grande. Por isso você sabe a história da mulher samaritana, que Jesus também vai para evangelizar a mulher samaritana. Mas esse povo do norte acabou-se no ano 722 com o exílio assírio, que foram destruídos as 10 tribos do norte. Então fica uma grande lição para nós aqui, que realmente a adoração a deuses pagãos, a mistura com costumes pagãos leva à destruição. Mas adorar o Deus único, o Deus de Israel, perdura para sempre. Bem, pessoal, então encerrando o nosso passeio aqui em Dan, nós já conhecemos a antiga cidade, já conhecemos o Parque Nacional, a região de Dan, o altar também construído por Jeroboão. E agora, para finalizar, nós estamos aqui voltando agora ao período cananita. Antes da conquista de Dan, esse lugar pertencia aos cananeus. E a Bíblia menciona no capítulo 14, versículo 14 de Gênesis, que Abraão perseguiu os reis que haviam levado o seu sobrinho Ló cativo. Desde Sodoma, na região do Mar Morto, haviam levado Ló, seu sobrinho, e suas mulheres, todo o povo, seus bens, e haviam levado cativo. E diz o texto do versículo 14, que nesse tempo Abraão habitava nos carvalhos de Manre, ou seja, próximo à região de Beersheba, lá no sul, exatamente a região oposta daqui. E ele perseguiu os reis até Dan, ou seja, até aqui. O texto diz Dan, porém nessa época ainda era o período cananita, ou seja, ainda estava por volta do ano 1750 a.C. Então aqui habitavam os cananeus, ainda não estavam no período israelita. Abraão chega aqui, porém o texto menciona Dan, provavelmente por ter sido escrito mais tarde, se escreveu Dan, porém a ocorrência do fato foi no período cananita, quando essa cidade se chamava ainda a cidade de Laís, antes de ser conquistada pela tribo de Dan. E aqui nós podemos ver esse portal do período cananita, um portal, vocês podem ver a silhueta da porta de entrada da cidade antiga. Não era pedra, mas era construído de tijolos. Então vocês podem ver que aqui são muitos anos de história. Nós estamos voltando a 3.800 anos aproximadamente atrás. Ou seja, antes de Israel, da tribo de Dan, conquistar, nós temos aqui uma cidade do período cananita. Então essa é a Dan que nós queríamos mostrar para vocês. Toda essa visitação que nós fizemos nesse vídeo, mostrando para vocês o extremo norte de Israel, a reserva arqueológica e natural aqui de Dan. Você pode conhecer a história de Israel
Desde o período cananita, chegamos até o período do reino dividido, mostrando o altar de Jeroboão. E agora, para finalizar, conhecendo esse lugar aqui maravilhoso, nós encerrando então a visita a Tel Dan. Encerramos aqui a nossa jornada bíblica de hoje e convidamos você a embarcar conosco no próximo capítulo, Viagem na Bíblia. Sion Tour te leva a conhecer os lugares sagrados das páginas da Bíblia. Entre em contato com a nossa equipe e veja nossos pacotes de viagens. Sion Tour, o seu sonho é o nosso também. siontour.com.br